Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você. Te agradeço pelo tempo, pelo momento dedicado aqui, que você me empresta, que você cede, né, para me ouvir. Esse é um canal que tem por intuito refletir algumas coisas a respeito da palavra de Deus, refletir algumas coisas a respeito da pessoa de Jesus. Então eu me sinto muito honrado em poder ter a tua atenção. Nós estamos falando sobre o Evangelho de Marcos. E atualmente eu estou no Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 38 ao 40. E nesse episódio, Marcos escreve que muitas pessoas ouviam Jesus com prazer. Aliás, ouvir o outro com prazer, ouvir o que o outro tem para falar, tem se tornado uma situação muito rara, né? Porque geralmente a gente não para ou a gente não deseja parar para ouvir as pessoas falarem alguma coisa. Tudo bem que nós estamos falando de Jesus. E Jesus, ele era aquele que começava a falar e ninguém percebia o tempo. Tanto é verdade que num determinado momento, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele o fez porque ele teve a sensibilidade de que aquela multidão estava com ele há muito tempo e ninguém levantava, ninguém saía, ninguém falava, não vai acabar, já está na hora, já. É muito tempo. O povo estava lá ouvindo Jesus. Jesus teve a iniciativa, olha, essa turma está com fome, a gente precisa dar de comer para eles. Eu sei que o papo está bom, mas a gente precisa alimentar eles. E essa é a sensação boa que se tem quando se tem algo para escutar. Nós podemos ter um senso crítico de que aquilo que nós escutamos por determinado tempo, que não seja pouco, porque o pouco tempo também não tem muito conteúdo, mas aquilo que nós escutamos, ele vai dentro de um senso crítico nosso, onde nós dizemos assim, foi bom, muito bom ter ouvido isso. Ou nós dizemos, não, eu acho que talvez eu tenha perdido o meu tempo. Jesus se enquadra na primeira situação. Foi bom, foi muito bom ter ouvido Jesus e olha, talvez a gente ficaria aqui mais tempo. Se ele não parasse, a gente não parava. A gente continuaria com ele, ouvindo-o até onde ele quisesse falar com a gente. Numa situação como essa, dentre muitas outras, aqui no capítulo 12, 38 de Marcos, Jesus fala com essa multidão que ouvia com prazer. E ele aproveita esse instante e diz o seguinte, cuidado com os professores da lei. Cuidado com os mestres da lei, aqueles que ensinam a lei, que andam por aí com roupas especiais, roupas longas, roupas caras, né? Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças públicas, gostam de chamar a atenção. Escolhem os lugares de honra nas sinagogas, quer sempre sentar lá na frente para todo mundo enxergá-los. Escolhem os melhores lugares nos banquetes quando são convidados. E que geralmente esses lugares são próximos aos anfitriões. Aliás, inclusive, tomem cuidado, porque acima de tudo isso, eles ainda por cima exploram as viúvas, roubam os bens dessas viúvas. Olha que interessante, ele está falando de um povo aí que ensina a lei. E ainda para disfarçar, eles fazem orações longas, para ninguém poder acusá-los de que eles eram homens sem qualificação, ou que fizessem algo que fosse errado. Davam uma de espiritual. É lógico, o sujeito vai fazer uma oração longa e você fala assim, pô, esse cara tá assim com Deus, né?
Só que por trás ele está roubando as viúvas, por trás ele quer aparecer, ele quer que todo mundo veja quem ele é. Ele é um arrogante. Mas ele tenta compensar isso com as orações longas. Ele tenta mostrar que ele tem intimidade com Deus. Olha, Jesus não deixou barato. Jesus falou assim, olha, eles vão ser castigados. Eles vão ser castigados muito mais. Para Jesus, o problema aqui é a arrogância. Para Jesus aqui, o problema é o abuso de poder. O problema não é a lei, o problema não é ensinar a lei, a questão de ser mestre da lei, não é essa a questão. Jesus não está lidando com o problema da função. Jesus está lidando com a pessoa. E essa é sempre a questão que Jesus levanta. A questão não é a lei, não é o ensino. E o que Jesus está tentando dizer para eles é o seguinte, a arrogância, ela não serve de exemplo. Cuidado. Vocês podem se impressionar, porque os caras são pomposos. Os caras falam, nós somos os professores da lei. Sentam nos melhores lugares, todo mundo cumprimenta, lá, tal, não sei o quê. E quando vão orar, parecem que estão ao lado de Deus. Cuidado. Por trás disso tem uma arrogância. E a arrogância não serve de exemplo, nunca serviu. Deus não atribui a autoridade que provoque distinção entre as pessoas. Deus não atribui uma autoridade para mim ou para você, nas nossas funções, que sirva, a autoridade essa, para criar uma distinção entre eu e essas pessoas, ou entre você e as pessoas que estão em seu redor. Não há isso. Assim, eu empresto também o texto de Mateus, quando Mateus, no capítulo 23, Evangelho, Mateus também traz coisas importantes a pensar. Mateus, no 23, do versículo 8 até o versículo 12, ele diz assim, mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, padre, guia espiritual, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Só ele tem autoridade suficiente para dizer para você o que tem que fazer. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Não fica andando nas praças e querendo aparecer. É servo. Quem se exaltar, diz Jesus, será humilhado. E quem se humilhar, será exaltado. A soberba aqui é o pecado de muitos, né? Soberba é o pecado de muitos que falam em nome, inclusive, o nome de Deus. Acontece que pode ser um grande problema se apropriar das verdades de Deus a fim de se desejar um destaque, a fim de desejar notoriedade. Toda e qualquer pessoa que tem dom e capacidade de ensinar, de pastorear, de liderar, ou seja, qualquer coisa assim, ela o faz como um serviçal. Ela está no meio de muitos exercendo um dom e não dominando ninguém. Isso é difícil de entender. Às vezes eu olho e falo, puxa vida, né? Tá cada vez pior o negócio. A realidade é que no reino de Deus há profetas, sim, há apóstolos, há mensageiros e discípulos a serviço de Jesus, o Senhor. Esses são que fazem o que fazem, mas fazem a serviço de alguém. Não fazem a serviço de si mesmos. Não possuem algo que tenham a expor, que tenham que mostrar. E que não sirva para apresentar alguém maior.
Jesus ele alerta claramente, ele começa essa conversa, esse papo bom, essa fala prazerosa, de ficar horas e horas ouvindo, ele começa dizendo esse alerta: cuidado com os mestres. E ainda bem que ele falou isso, né? Eles não são exemplo, não, eles nem mesmo devem ser ouvidos, olha só. Sim, porque o que eles falam, eles não praticam, né? Eles não são exemplo. Eles nem ao menos falam e se colocam numa posição de pecadores, porque você pode ser um pastor, ser um líder, ser um mestre, mas se colocar numa posição de pecador, né? Dizendo que aquilo que você fala e o objeto daquilo que você se utiliza, que é a palavra de Deus, ela sim está acima de você. O próprio Deus está acima de você e você é apenas um mensageiro, você não é páreo naquilo que Deus é. Você serve. Você não anda no mesmo nível, você serve. Ser irrepreensível. Até que ponto a gente consegue ser irrepreensível? Pessoas que lutam, brigam, fazem de tudo, criam conferências para tentar explicar a irrepreensabilidade, o fato de ser irrepreensível. Será que a gente consegue ser irrepreensível? Os que se atribuem como autoridade, a autoridade lhes são, ou né? Lhes é retirada. Vou usar um português claro aqui, lhes é retirada. A autoridade é retirada daqueles que atribuem autoridade a si mesmo. Aqueles que falam que a autoridade está em mim, portanto, olha, me respeita, hein? Olha lá, olha, cuidado comigo. Você sabe com quem você está falando? Não toca no ungido não, hein? E que autoridade é essa que você tem? Nós não somos unidos e somos pecadores em comunhão, no sentido de sermos iguais e ao mesmo tempo sermos iguais e buscar em comunhão a santidade? Então não suba em cima de ninguém, por favor. Jesus é o mestre que lava os pés. E aí é muito constrangedor, né? Você vê Jesus, o mestre, o Senhor, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, lavando o pé, fazendo o papel do servo da casa. Ninguém entendeu nada naquela hora. E olha, lavar os pés é um símbolo, tá? Porque para nós, a gente até pode fazer um lava-pés aqui na igreja, em algum lugar, em algum momento, tudo bem. Mas o lava-pés é, na verdade, um símbolo de consciência de humildade. O lava-pés é uma demonstração de que eu não sou o único e nem o melhor. Jesus se coloca nessa posição, ensinando a todos, como mestre, a forma de agir. E tudo isso se dá pelo fato de que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide o seu trono com ninguém. No fundo, a gente observa através da Escritura, através da palavra de Deus, através da própria pessoa de Jesus, nas suas palavras longas e prazerosas, de que Deus gosta de pecadores, imperfeitos. Não que Ele quer pecadores, porque Ele está incentivando pecadores em ser ou serem pecadores. Não. Ele vai atrás daqueles que se humilham. Deus, ele observa os pecadores, os imperfeitos, os insuficientes. Lembrei de Davi. Davi era rei, mas ele falava assim, na minha posição de rei eu estou devendo muita coisa, né? E ele se submete totalmente a Deus e fica extremamente constrangido com o seu pecado. Esse é o Davi. E Deus olha para ele e fala, esse sujeito é uma pessoa boa. O problema é que existe um falso discurso de valores. Muitas vezes o discurso dos valores é o seguinte, você
só vai ser aceito por Deus se você estiver em dia com a sua condição de santidade. Deus só vai ouvir você no momento em que você parar de pecar. Deus só vai escutar você no momento em que você tiver a moral de poder desfilar nas praças, sentar nos melhores lugares, ser honrado e fazer orações longas. Pois é, mas por trás disso tem um cara que rouba a viúva. Então, não é bem assim não, hein? Olha lá. O que realmente é notório, o que deve ser notório de verdade, tudo aquilo que deve ser notório, aponta para a cruz. Chama a atenção para a cruz. A notoriedade não está no mestre da lei e nem nos grandes personagens religiosos de outrora ou de aqui quando nós estamos. A notoriedade está na cruz. Não é extraordinário uma posição, não é extraordinário um título, não é extraordinário uma credencial. A cruz de Jesus é que é extraordinária. Até porque não tem ninguém que ocupe aquele lugar. Interessante, é um lugar temeroso, horrível, trágico, aparentemente voltado para um ladrão, como tinham dois ao lado, mas ao mesmo tempo é extraordinário porque na posição de Jesus, nenhum mestre da lei teria condições morais para estar. Nenhum mestre da lei teria condições morais e éticas para estar ao lado de dois ladrões pendurados numa cruz. Então a gente tem que avaliar que valores são esses, né? Na cruz não há arrogância, na cruz não há soberba. Existe na cruz humilhação, existe na cruz, naquele momento da cruz, houve humilhação, houve sofrimento, houve dor. E é esse quem faz a diferença. Os demais são iguais. Eu e você que não subimos numa cruz e que corremos o risco de, infelizmente, agirmos como um mestre da lei, nós somos iguais. Nós não fazemos a menor diferença. Somos aqueles que expressam a mesmice nos nossos egos, né? Egos variados, das mais formas. E aí você tem o ego versus a graça e a misericórdia únicas na cruz. O ego, miserável ego, desgraça de ego, né? Nós seres humanos impotentes, desfilando por aí, por vezes como se Deus se inclinasse para nós, a gente não calcula a realidade de quem é Deus e de quem somos nós. Correto mesmo, e o correto sentimento é uma real prostração. O correto sentimento é se prostrar aos pés da cruz, de boca calada, dando destaque a quem tem direito de atenção. Olha, meu desejo, e eu espero que todos pudéssemos pensar assim, porque eu acho que é o correto, é a gente se prostrar aos pés da cruz, de boca calada, apenas observando o preço daquilo que é extraordinário. E que o demais, com suas ações e palavras, única e exclusivamente devem glorificá-lo. Que seja assim para todos nós. É isso aí. Um abraço. Deus te abençoe.